Comissão Especial de Estudos que foi criada para analisar e atualizar a legislação municipal que instituiu os conselhos municipais. Nós estamos já trabalhando há alguns meses, ouvindo os presidentes dos conselhos e nesta manhã nós temos aqui a senhora Regina Brito, que é a presidente do Conselho Municipal da Mulher. Eu queria agradecer também a Paula Ramos, que representa o Conselho Municipal, né? A Renata Correia, que também, além de ser assessora do vereador Maurício Gasparini, que pediu desculpas por não poder participar, mas pediu que a sua assessora o representasse, a Renata Correia, e a Giane, da Unip, agradecer a sua presença. Oi? Legal. Que bom, então tá. E o vereador João Batista, que faz parte também dessa Comissão Especial de Estudos. Eu vou passar a palavra para o vereador, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar nessa comissão hoje, né, para acompanhar e discutirmos realmente, como diz a Gláucia, atualizar esse conselho, conhecer um pouco mais e principalmente as dificuldades, né, e que possamos juntos trabalhar para que o Conselho da Mulher alcance seus objetivos. E nós sabemos o quanto que, em muitas ocasiões, as mulheres são realmente descriminalizadas, elas têm, chamamos de direitos, né, que buscam os seus direitos. Por quê? Se buscam porque realmente tem essa diferença, né? Então, possamos juntos, nessa comissão, estudarmos, atualizarmos e chegarmos a uns bons resultados do nosso trabalho. Um bom dia a todos e que possamos ter uma reunião muito produtiva nesta manhã. Glaucia Berenice, muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, nós já vamos passar a palavra à Regina para que ela possa fazer as suas considerações iniciais e depois nós vamos passar alguns questionamentos. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de uma questão tão importante que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, as políticas voltadas para as mulheres, no geral, não só na questão da violência, mas no sentido integral. Estou à disposição aqui dos vereadores para o que for necessário. Muito obrigada, Regina. Bom, o Conselho Municipal da Mulher foi criado em 1994. E em 2012 foi enviada a essa Câmara uma nova lei, um novo projeto de lei para algumas alterações. Desde que, então, a gente vê com o Conselho que está um pouco mais atualizado do que os demais, que não sofreram ainda nenhuma atualização. Mas dentro da sua prática, você é uma militante dos direitos das mulheres, histórica aqui da cidade de Ribeirão Preto, tem contribuído muito para os avanços na questão das políticas públicas, sempre participando das conferências em nível municipal, estadual e nacional. O que você tem para nos dizer com relação ao projeto hoje, na verdade, a lei em vigor, né? O Conselho tem discutido a necessidade de alteração, de mudança, seja em que área for, seja na composição, os objetivos, a competência, o tempo do mandato do Conselho. O que vocês têm analisado em relação ao que a lei prevê e o que é necessário para que seja melhorado o trabalho do Conselho? Bom, em 2012, nós tivemos uma lei complementar, né, numa alteração dessa lei do Conselho, dessa atual, da lei anterior do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, porque ele não estava atendendo às nossas necessidades nesse período. Então, essa revisão é praticamente nova, né? Nós temos 5 anos de atuação com essa nova lei. O grande problema é manter uma estrutura de conselho, que creio eu que não seja só o Conselho Municipal do Direito das Mulheres, mas na infraestrutura de trabalho, de condição de trabalho, de documentações guardadas em local assim confiável,
nós pouco tivemos nesse período. Então, hoje, Glaucio, eu posso dizer o seguinte: nós conseguimos um espaço, uma sala, onde pudesse, o conselho possa ser instalado, e tivemos um ganho, que foi uma secretária que possa estar recebendo as reclamações, as reivindicações da população, com um telefone, um equipamento de um computador para que ela possa estar registrando e encaminhando os nossos encaminhamentos. Mas o grande problema é que essas estruturas têm que ser mantidas, não podem ser alteradas quando tem mudança de governo, sabe? Porque você não dá continuidade, né? O movimento de mulheres tem atuado muito em relação a esse trabalho, as políticas estabelecidas para as mulheres, né? Principalmente na formulação de diretrizes, né? E ação governamental voltada aos direitos das mulheres, no controle social de políticas públicas, desde as conferências, avaliar o resultado das conferências, que muitos poucos fazemos, e isso é ruim, né? Da conferência, o que nós conseguimos avançar, o que estamos precisando atualmente, né? Então, para isso, nós tivemos, há 15 dias atrás, uma reunião com o conselho, com o secretário da Assistência Social, trazendo a importância do núcleo de atenção à violência doméstica, né? E as outras políticas voltadas para esse segmento. Nós solicitamos também uma reunião com o secretário municipal da Saúde, aonde se concentra a maioria das políticas voltadas à saúde da mulher, né? Participamos da primeira conferência das mulheres regional da saúde da mulher aqui em Ribeirão Preto, depois de 30 anos da primeira conferência, 30 anos. Aí a gente pode avaliar a importância que dão pelas causas de gênero e raça, né? E estamos aí, terminando esse período de mandato, né? Entregando um regimento interno, que nosso conselho ainda não tinha, apesar de já ter um modelo esboçado, mas não tinha sido concluído, e também encaminhando as diretrizes para um plano municipal de política para as mulheres, que tem que ser passada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Regina, eu tenho alguns questionamentos com relação ao que a lei prevê, né? A lei prevê que deva existir um Fundo Municipal da Mulher, dos Direitos da Mulher. Esse fundo foi criado? Então, nessa lei 2512, de 2512, 16 de março de 2012, ela prevê a implantação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Isso. E com isso, há um período atrás, na gestão passada, a gente até delimitou quem que poderia estar encaminhando verbas para esse fundo. Um seria a Secretaria de Política para as Mulheres, né? E o próprio governo municipal, né? Que um período lá atrás já destinava uma verba pequena, mas pelo menos para alguma coisa dava para a gente encaminhar, né? O valor dessa verba naquele período era de R$2.000, né? Para custeio e manutenção, né? Mas brincadeira. Era o que tínhamos para poder trabalhar, para vocês verem que não é os conselhos, eles têm deficiências estruturais muito importantes, e nós temos que lutar para a valorização do conselho e ser respeitado, e que todos os setores, né, os serviços do município, antes de implementar qualquer serviço, tem que consultar
o Conselho das Mulheres, porque ele, além de ser consultivo, ele é deliberativo e ele é fiscalizador das leis. E se nós não conseguirmos encaminhar aí essa questão, fica um conselho capenga. É verdade. Né? É isso que é o mais difícil. A gente queria colocar junto aos secretários, principalmente Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência, que as políticas sejam encaminhadas e avaliadas por esse conselho, tá? Para dar realmente consistência e avaliar se as necessidades das mulheres estão sendo realmente cumpridas. E o mandato do Conselho são 2 anos? São 2 anos, né? Então, encerra agora em 2017, né? 2015 e 2017. Em agosto, no mês de agosto, nós vamos estar realizando a eleição para poder encaminhar para 2018, 17 a 2019. Bom, Regina, com relação à representatividade, a composição, né, dos representantes do governamentais e não governamentais, você entende que a representação, ela, tanto do governo como da sociedade civil, ela, de fato, ela traz uma composição plural? Existe a participação efetiva dos conselheiros? Porque o que a gente percebe ouvindo os conselhos aqui é que tem pouca participação, pouco da sociedade civil, né? A sociedade civil realmente não participa, não tem... alguns eu entendo até que desistiram, né? Desanimaram, né? de participar, de se fazer presente. Outros, o poder público não é presente. Como que você avalia a composição e a participação nas reuniões do Conselho, nos grupos de trabalho? Como que é a vida do Conselho? Certo. O Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, ele é composto por 14 cadeiras da sociedade civil, 14 cadeiras governamental. Por que esse número? Que em 2012, a proposta era ampliar para garantir a participação de todos, né? Mas a grande dificuldade é a participação. Eu acho assim, diante do governo, os participantes do governo, não tem que serem pessoas impostas. Você vai participar desse conselho. Tem que ser indicado pessoas que tenham conhecimento e gostem do tema, senão a coisa não vai para frente. E não é só nesse modelo que temos atualmente que nós sentimos essa diferença. A participação não é a que deveria ser, né? A sociedade civil reclama que o horário, que as nossas reuniões são as primeiras segunda-feiras de cada mês, às 17 horas, a sociedade civil acha que esse horário é ruim também porque o pessoal ainda está trabalhando, né? Mas das várias experiências que já tivemos, em horários da manhã, às 9 horas da manhã, no início da tarde e no final da tarde, a gente sente essa dificuldade de participação. Então, tem que ser pessoas que tenham um compromisso, porque todas nós temos nossas atividades, todas nós temos. Mas, se eu estou engajada no projeto, eu vou fazer de tudo para que eu possa sair, combinar com a minha chefia que esse horário eu tenho que estar na reunião do conselho para que se delibere questões importantes que é da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E eu vejo essa dificuldade, Gláucia. Eu acho que para esse novo período, como vai ter novas eleições, acho importante continuar as pessoas que tenham disponibilidade, engajamento, mas as que forem entrar, que tenham essa disponibilidade interna de discutir questões das mulheres, que a maioria das vezes são
mexem com a gente, que é a violência doméstica, que é a violência sexual, são as políticas para as mulheres na questão da saúde. Moradia, né? Exatamente, quer dizer, para garantir que o mínimo, uma programação de uma política seja cumprida, né? E isso a gente tem que valorizar, né? Porque está gravando. Vê se dá para você falar de alguma dessas. Eu quero falar, bom, meu nome é Renata, né? Agora eu estou falando como conselheira da mulher e quero contribuir em relação à representatividade e à participação. E é uma percepção... Ah, desculpa. Está filmando, está passando ao vivo. Desculpa. E, na verdade, assim, eu queria passar uma visão que eu tive desde a eleição. Eu já percebi assim que a representatividade e a participação era muito grande no início. Então, tinham muitas mulheres, essa é a minha percepção. E o que aconteceu foi que, nos primeiros anos, no primeiro ano, as coisas não evoluíam. Não saía do papel. E eu via muitas pessoas dispostas, inclusive, a sacrificar os seus horários. O que aconteceu foi que as reuniões foram minguando pela falta de agilidade do Conselho Deliberativo não deliberar, né, que não cumpriu a proposta dele. E o que eu vejo hoje, a minha participação agora está bem rara. Mas o que eu vejo hoje é que hoje se atua mais, se fez mais do que se fez em todo o tempo. Então, eu também concordo com a Regina que as pessoas precisam estar dispostas e engajadas na causa, principalmente o pessoal a parcela da gestão pública, né? Porém, pelo que eu percebi, o Conselho da Mulher, ele funciona quando o Conselho em si, quando a mesa diretora funciona. Porque tinha muita gente, não tinha, Regina, no início? Iam várias pessoas, lotava lá o Palace. Só que eram discussões, a pessoa rodando ao redor do rabo e não se resolvia nada. Quando não tinha discussão, essa é a realidade. A gente ia lá e ia perdendo a vontade de continuar com... Hoje eu vejo, Regina, até mesmo estando um pouco afastada nesse final de mandato, eu vejo que as coisas andaram muito mais. É o que faz a gente acreditar. Então, isso que a Regina falou é verdade, precisa mesmo as pessoas estarem engajadas, mas precisa dar continuidade. O que se decide nas conferências precisa chegar até a execução e, pelo menos, a mediação. É isso. Com certeza. Bom, eu gostaria até de complementar assim, né? Porque eu peguei o final da gestão. Eu estou só concluindo esse pedaço de finalização dessa gestão. Assim, nós tínhamos o regimento interno, né, Renata? O plano municipal de política para as mulheres era para ser discutido, nós colocamos em pauta na primeira reunião do Conselho, na primeira reunião, e nós não conseguimos avançar. Eu também percebi que várias conselheiras que estavam lá, que queriam estar lá para discutir políticas, ficavam incomodadas, porque priorizava-se outras questões em detrimento disso, que o regimento interno é o que vai reger esse conselho, né? E que nós conseguimos terminar essa elaboração agora. Não, vamos fazer um grupo de trabalho, quem puder vir, vem, gente, vamos rever tudo, pedir para o jurídico dar uma reavaliada para ver se não tem algumas questões fora de lugar, para passar, para que nessa eleição a gente tivesse o regimento para nos balizar. E isso a gente conseguiu concluir. Ao que nós vamos terminar de concluir agora, que eu vou estar enviando para todas as conselheiras, é esse modelo é uma proposta, né, que a gente está encaminhando, porque não foi deliberada ainda, para um plano municipal de políticas para as mulheres, que foi tirada nas conferências, né? E na elaboração desse plano,
nós conseguimos a participação da universidade para nos ajudar na elaboração. E tivemos essa participação. Agora é a conclusão, sabe? Então, muitas das questões que a gente deixou de fazer, a gente está tentando fazer em 3 meses, que até agosto, até o último dia, a gente vai entregar o que for possível. Vamos nos reunir com o secretário da Saúde, vamos nos reunir com a delegada, porque tem muita coisa que precisamos esclarecer no atendimento na Delegacia da Mulher, né? Queremos ter esses atores como parceiros, né? Não vamos fazer reclamações por reclamações, não. Vamos levar alguma coisa a questões consistentes para sensibilizar. A gente sabe da dificuldade de cada instituição tem com pouco profissional para trabalhar, mas a gente tem que, pelo menos, colaborar numa discussão sadia para que a gente pudesse implementar. Sabe? Você se lembra, Renata, que na posse, eu fui uma das trogloditas lá, a Renata ficou até meio assim, né? Porque eu falei assim, gente, se eu estou numa reunião de posse e já me falam, Glaucia, vamos aproveitar agora para fazer tudo que pode, inclusive a posse da diretoria, porque depois eu não vou saber se vai continuar, aquilo me pegou na minha jugular. Eu falei, gente, eu já sou sexagenária, né? E tenho gás ainda para trabalhar, para estar junto, porque as nossas questões de gênero e raça perpassam por muitas coisas, não são prioridades em vários governos, né? E na medida que você pode deixar uma contribuição para os que estão chegando aí, possa dar continuidade, eu acho que isso é fundamental. Você entendeu? Então, naquele dia eu falei assim, meu Deus, como que pode falar uma coisa dessa? E me irritou, eu fiquei extremamente irritada mesmo naquele dia. Mas nunca deixei de estar presente no Conselho. Para mim, eu sempre falo, independe de que pé esteja, sabe? Eu não vou trabalhar contra, eu quero trabalhar a favor da política para as mulheres, sabe? E a favor das políticas gerais e sociais para a população negra, que está tudo inserida dentro desse contexto. Por isso que a gente sempre trabalha na questão de gênero e raça, você entendeu? Mas acho que o importante é que nós estamos buscando as propostas, encaminhando, discutindo nos espaços adequados o que podemos melhorar em relação ao que se tem, né? Para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida, principalmente as mulheres que estão lá na periferia, que o acesso é mais difícil, que o entendimento do que estão falando para elas é menos perceptível do que as mulheres que estão aqui no trabalho, no dia a dia, sem ter aquela criança correndo, gritando, e principalmente sem ter infraestrutura, né, no seu local de residência, né? Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar para entender como que é difícil para algumas mulheres ter o acesso devido, né? Bom, Regina, com relação a... Hoje vocês têm uma sede do Conselho. Hoje nós estamos com um tá espaço, né, para o Conselho, que é junto com o CMAS, né, o Conselho Municipal de Assistência Social, na Rua Visconde do Abaeté, número 232. Né? Pelo menos a gente deu um passo. Aí vocês têm um funcionário. Nós temos a Edi, que é a nossa secretária lá, que pelo menos... eu esqueci o número do telefone, mas depois eu mando para a Glaucia. Mas que está recebendo... É funcionária cedida pelo governo. A secretária cedida pela Secretaria de Assistência Social. Né? Isso melhorou muito para a gente. Reativamos o e-mail do Conselho, porque no final da gestão passada ele foi desligado. Então, nesse período, no início, eu estava fazendo todos os contatos do meu
e-mail, né? Então, como se já tem o institucional, o importante é utilizá-lo, né? Então, houve um avanço, a gente tem a promessa de ter uma mesa com 12 cadeiras para reuniões lá na sala que é para o Conselho, e também uma promessa de ter um xerox, né? Ou uma impressora, melhor, uma impressora, né? Para a gente poder ter uma melhor condição de trabalho. E as reuniões da plenária mesmo do Conselho acontecem no Palace? Ou... Não. As reuniões agora são todas as primeiras segundas-feiras do mês, às 17 horas, lá na Rua Visconde do Abaeté, 232. Tem uma sala muito boa para reuniões, né? E nessas pequenas reuniões a gente pode utilizar a própria sala do Conselho. Tem espaço suficiente para isso, com armários e tudo. Quer dizer, houve um avanço nesse sentido, sabe? E isso para nós é fundamental, né? Que a estruturação do Conselho é que vai fazer a diferença do trabalho, né? Então, é o que a gente foi buscar e conseguimos, né? Agradeço à senhora Marlene Matos, né, pela disponibilidade de entender a importância de mobiliar esse espaço, de garantir esse espaço para o Conselho, mas nós vamos para frente agora. Muito bom. Realmente eu fico muito feliz, porque a gente tinha o sonho da Casa dos Conselhos, né? Isso. E agora tem casas do Conselho, Casas né? do Conselho. Porque alguns conselhos estão na Visconde de Abaeté e outros conselhos estão na Flávio Shoa, né? Então, a gente vê que, com todas as dificuldades, pelo menos esses espaços de participação popular, né? Está garantido. O governo está procurando garantir, e eu acho que agora é avançar na participação, né? Acho que outra coisa importante é a divulgação do Conselho, né? Que as entidades que atuam para políticas para as mulheres, né? Elas sejam cadastradas no Conselho, para que a gente possa, principalmente porque nós estamos atrás de verbas, né? Eu sempre passei meu perobol e eu estar no momento certo, onde eu podia conversar com os secretários grandes, né? Porque como que eu vou pedir uma audiência, ele não sabe nem que eu sou, né? Então, eu acho assim, se você está no momento certo, e você ter a coragem de chegar lá e pedir, o não eu sei que eu tenho, quem sabe eu ganho sim, né? Acho que é assim que a gente anda. Quando nós instituímos a atenção à violência sexual, junto com o professor Costa, professor Geraldo Duarte, a Silvana Quintana, Maria Célia Sérvio, o que a gente... Era um grupo de trabalho, né, que hoje se tornou um serviço. E no encontro do CONAS, né, o que nós fizemos? Eu vi o secretário Barradas. Eu olhei assim e falei assim, agora que eu vou pegar esse secretário aqui no café, né? E outra coisa, gente, quando vocês estão em conferência, a gente tem que ficar no hotel que eles estão, porque é o melhor acesso que tem. Porque no café, encontrando o secretário Barradas, posso falar com o senhor? Tá? Eu sou de Ribeirão Preto, nós temos um serviço, um grupo de trabalho que atende a violência sexual, mas só que não temos verbas para isso. Como que o senhor poderia ajudar, né? Aí ele me encaminhou para a assistente dele, a doutora Tânia Lago. Falei, Tânia, resolve esse problema e encaminha. Aí a Tânia pegou todas as anotações, né? As minhas anotações do grupo de trabalho, das pessoas que compunham esse grupo, e levou. Demorou um pouquinho, 1 ano e pouco, mas chegou uma verba para o CEA Vidas hoje, né? Ter o seu corpo, ter seus profissionais, ter o seu espaço. Acho que a política, acho que nós estamos aqui para poder agilizar esses espaços. Porque muitas vezes eles não estão sabendo da minha necessidade, das nossas necessidades. Mas se você for atrás, eu acho que a gente consegue. Então, hoje, pelo menos, nós temos lá um serviço estruturado. Está passando por reformulações, mas está instalado um serviço.
né, e que eu também agradeço a todas essas pessoas, né, que passaram por ele, que fizeram parte dessa história. Acho que isso é fundamental, né? Foram pessoas muito importantes. Verdade. Uma pergunta, vereador? Só por curiosidade, porque quando nós ouvimos falar Conselho das Mulheres, né, ou dos direitos, dos direitos políticos e tudo mais, e a gente fica assim só ouvindo. E em Ribeirão Preto, como município, além do espaço que já né, você colocou aí muito bem, que você já tem esse espaço, se você pudesse citar algumas conquistas, né, algumas vitórias que vocês conseguiram aqui no município a favor das mulheres. Você falou de algumas situações, né? Explanar assim, algumas vitórias de vocês, através do trabalho de vocês. Tem algumas coisas que você poderia expressar para a gente? Nós temos algumas questões muito importantes, né? Uma grande conquista que tivemos foi a instalação de uma delegacia da mulher, porque a nossa foi a primeira do interior do estado. Isso é muito importante, né? A segunda conquista também foi a instalação do anexo da violência, você entendeu? Porque hoje nós temos a doutora Carolina Gama, o doutor Silvio, que foram pessoas extremamente importantes nessa instalação. E com a participação da nossa vereadora Gláucia Berenice, naquele período a presidente do conselho era a senhora Adria Bezerra, que esteve presente, a OAB esteve presente através da Luciana Remoli, né? Quer dizer, são conquistas que estão aí, está todo mundo vendo com a efetivação do andamento desses equipamentos, e uma luta maior ainda agora, que também há uns 15 dias, né, Gláucia? Eu participei junto com a vereadora Gláucia de uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, né? Qual que foi a solicitação? Encaminhando um ofício com assinaturas das 3 instituições, a vereadora Gláucia enquanto legislativo municipal, a OAB através da doutora Luciana e eu participando enquanto presidente do conselho. E a receptividade foi muito boa, você entendeu? Então isso para mim faz a diferença, né? A receptividade e o reconhecimento do número de trabalho, da carga de trabalho que esse anexo tem. E o que a importância de se tornar uma vara, de um corpo instituído, né? Acho que são grandes conquistas. Por exemplo, a Mater, na questão da saúde da mulher, é extremamente importante para as mulheres, né? Que é uma maternidade que veio também nesse período, né? Nós temos o PAISME, né? Que é um plano de assistência às mulheres, né? Para o programa de assistência às mulheres, que é do governo federal, que foi instituído tanto no estado como nos municípios, né? Que precisa ser ampliado, precisa, mas nós tem essa proposta agora do governo de instalação da AME Mulher, né? Então, na reunião que nós tivemos com o Conselho, para estar discutindo outra questão de DST-AIDS com a vereadora Gláucia, o que nós pedimos? Nós queremos uma agenda com o senhor para entender qual que é a proposta desse programa, né? Da instalação da AME Mulher, né? Principalmente porque nós temos questões a ser colocadas e implementadas, principalmente na relação da mulher negra, né? Negra e indígena, né? Que é dentro dessa pasta, mas principalmente aqui na nossa região, as questões voltadas para a saúde da mulher negra, né? Que tem especificidades e que não se tem um olhar necessário para essa população. Muito bem, obrigado, e a gente fica feliz de ver esse trabalho de vocês, né? Olha quantas coisas, tenho certeza que esse espaço ia ampliar mais informações. Então fica aí nossos parabéns e que a sociedade toda possa acompanhar e saber disso, porque como eu falei no início, nós ouvimos falar do Conselho da Mulher, mas
os frutos desse trabalho, né, muitas vezes não chega até a população de uma forma concreta, né, bem esclarecida. Então, é isso aí. Obrigado. Também queria agradecer a presença da Renata, que está representando aqui o vereador Luciano Mega. Obrigada, Renata, pela sua presença aqui. Eu acho que dentro do que o vereador João Batista colocou, Regina, valeria, né, a pena a gente marcar, né, um dia aqui na Câmara. A gente tem a TV Câmara, que é muito assistida pela população, né? Em vistas à eleição, ampliar a participação das mulheres, né, colocar aquela vontade de participar, a gente poderia marcar, né, um dia de entrevistas onde você poderia falar, né, da história do Conselho, as conquistas, dos desafios, né? E eu acho que seria importante, né? Vamos aproveitar esse momento agora, de agosto, para poder viabilizar. Eu acho isso muito importante, Gláucia. E, principalmente, a gente aumentar o número de mulheres nessa Câmara, né, gente? Porque a gente percebe que nós mulheres não votamos em mulheres, né? Porque o número que temos, né? 53% do nosso eleitorado é feminino. Olha aí, que maravilha isso, né? Mas temos que ampliar mais, né? Garantir maior participação em todos os espaços, né? Nós mulheres, cada vez estamos em poucos espaços de decisão, né? As mulheres, as negras, pior ainda. A participação dela nesses status aí é muito menor, né? Mas o importante, assim, que tenham essa geração que está chegando, cheia de gás, que estão atuando dentro dos movimentos. A gente tem que ter uma percepção do olhar, do que esses movimentos estão colocando, né, em proposta das políticas, estão dentro tanto das universidades, movimentos que não têm estrutura de uma ONG, que também estão na periferia, né? Nós temos que dar oportunidade e vozes para essas mulheres que estão nesses movimentos, para que a gente possa consolidar as necessidades básicas de cada um de nós, né? E quero colocar para vocês, que dos objetivos do Conselho, né, estamos aqui para fiscalizar e fazer o cumprimento da lei, das legislações que assegurem elaborar o Plano Municipal de Políticas para Mulheres, formular diretrizes e promover atividades, né? Acompanhar e analisar e apresentar sugestões em relação ao desenvolvimento de programas governamentais e a execução dos recursos públicos pelo Poder Executivo. Criar comissões especializadas ou grupos de trabalho para promover estudos. Essa é uma questão também que ficou em aberta nessa gestão ainda nossa, né? Estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições de vida das mulheres do município de Ribeirão Preto, visando eliminar a discriminação, incentivando a participação social e política da mulher. Estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições de vida das mulheres. Receber, examinar e efetuar denúncias que envolvam situações de violação de direitos difusos e coletivos das mulheres. Acompanhar, avaliar, fiscalizar e aprovar em plenária projetos, programas e serviços que incentivem a participação da mulher nos setores econômico, social e cultural, criando instrumentos que permitam a organização e a mobilização feminina, garantindo à mulher o pleno exercício de sua cidadania. Zelar pelo respeito, proteção e ampliação dos direitos da mulher como cidadã trabalhadora. Sugerir a adoção de medidas normativas dos direitos da mulher. Sugerir a adoção de medidas normativas para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituem discriminações contra as mulheres. Contribuir para o fortalecimento do papel social e econômico da mulher por intermédio de ações voltadas para sua capacitação profissional e garantia de seus direitos trabalhistas. Elaborar o seu regimento interno e solicitar ao Poder Executivo a sua aplicação via decreto. Organizar a Conferência Municipal Regional da Mulher, que discutirá as políticas públicas.
inscrever e fiscalizar as entidades e demais organizações privadas e públicas no âmbito municipal que atuem na garantia e defesa dos direitos das políticas voltadas às mulheres. Né? Então, nós temos propostas, acho, dentro dessas atribuições, dessa Lei 2.512, extremamente importante. Nós precisamos atuar, nós precisamos cobrar, nós precisamos elaborar propostas e solicitar o reconhecimento delas. Acho que é isso que compete ao nosso papel. Bom, Regina, queria agradecer a sua presença, a sua participação. Acho que foi uma das nossas convidadas que mais contribuiu, né? Dada até a tua história, né? De militância aí na área do Conselho da Mulher, né, vereador? Acho que foi uma das nossas reuniões assim mais ricas, né, de conteúdo, e acho que diz muito da sua vida, né? Da sua trajetória aí nessa militância. E eu gostaria de até convidar, né, no dia 13, aniversário do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Já até anotei. 27 anos, né? E nós vamos estar aqui recebendo, cada pasta vai enviar um representante para falar sobre as políticas voltadas à infância e juventude na área da saúde, educação, esporte, cultura e assistência social. E seria muito interessante também se vocês pudessem vir, né, o Conselho Municipal pudesse vir, porque tem a questão da adolescente, que nós precisamos de pensar, né, como implementar as políticas públicas. Então, já fica o convite. Eu tenho certeza que você vai poder nos ajudar bastante, né? Você trabalha, o CEA Vidas é a referência estadual em violência sexual contra criança e adolescente, mulheres e homens, mas especificamente com relação à criança e adolescente. Então, fica esse convite já formalizado para você estar conosco aqui na quinta-feira, às 14 horas. Já até anotei na agenda, porque a cabeça 10 horas deu vou dar umas travadas, mas com certeza, principalmente na questão da adolescência, né, Glaucia? Porque nós temos muitas meninas grávidas, né, precocemente, e isso é uma questão que tem que ser aprofundada, dar opções, né, realmente de vida para essas meninas, né, principalmente porque elas estão na área periférica, a maioria dessas adolescentes que engravidam cedo, né? E a gente vê muitas vezes uma criança com uma criança, né, perdendo uma parte importante que é da educação, de ter uma formação, e para cuidar de um bebê, de uma criança que é seu filho, e que muitas vezes vê em um momento indesejável, né? Acho que é extremamente importante a gente ter esse olhar junto ao ECA para essas adolescentes que engravidam precocemente. Uma coisa que é importante também, que eu queria colocar, que eu tenho um trabalho social, que eu trabalho com as trabalhadoras sexuais também, né? E como é que é importante a gente poder ouvir, dar proposta, fazer os encaminhamentos necessários para essas mulheres, né? E dentro do Conselho da Mulher, acho que nós precisamos realmente ter um espaço de escuta e valorização para todas as mulheres, né, independente do trabalho que ela exerça. Mas toda semana eu vou ao campo, tanto aqui na Baixada, como lá na Avenida Brasil, lá no Salgado Filho, e conversando, trabalhando a importância da prevenção, promoção de saúde, verificando a situação de vacinação, tá? E mostrar para elas que é possível se cuidar, que é possível estudar, trabalhando com elas a proposta de voltar a estudar, que isso é fundamental, né? Porque na maioria das vezes são pessoas muito novas e precisam muito da orientação. E aí a gente também está com esse papel social junto a elas. Parabéns. Parabéns, Regina. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. Como eu disse, né, foi realmente uma reunião muito produtiva.
E nós estamos finalizando agora nesse primeiro semestre as nossas reuniões do Conselho, finalizamos os conselhos da assistência e da educação e vamos passar agora a ouvir os demais conselhos ligados à Casa Civil e à saúde e o meio ambiente também. Então, é agradecer a presença de todos e eu declaro encerrada essa Comissão Especial de Estudos. Muito obrigada. Obrigada.